Sim, só parado. Rumo azul, rumo ao azul. Que fofo. Assim, ó. Então, 21 horas, pessoal. Boa noite, minhas queridas e meus queridos TDAHs. Sejam bem-vindos a mais uma live, onde com certeza nós falaremos sobre TDAH. Então vou esperar que as pessoas entrem, se acomodem, fiquem bem à vontade para a gente poder falar do tema de hoje à noite. E hoje eu tenho para vocês uma convidada mega, super, hiper especial, que é a minha filha, a Tamara Castorino, que está aqui, ó, morrendo de vergonha, mas ela é um dos motivos pelos quais eu quero tanto ajudar as pessoas que têm TDAH, porque a Tamara tem TDAH, tipo combinado. Eu estava até vendo as datas quando ela foi diagnosticada oficialmente, e faz praticamente um ano. Dia 9 de julho vai fazer um ano que a Tamara foi diagnosticada com déficit de atenção e hiperatividade. Ela tem um grau mais para severo, digamos, e dentro do tema proposto para hoje, que eu estou trazendo para vocês, ela também vai dar algumas palavrinhas, pessoal. Então, deem um oi para a Tamara. Oi. Ela tá com vergonha, mas vai ser muito bom. Não fica com vergonha não, Tá Tá bom. Tá bom, gente? Então hoje, pessoal, do que nós iremos tratar hoje? Eu recebo muitas pessoas que entram em contato comigo via direct, falando da dificuldade que elas têm de terem um diagnóstico aqui no Brasil de TDAH. E geralmente essas pessoas, elas vão ao encontro de um profissional da área de saúde devido a um quadro de depressão ou de uma grande ansiedade. Isso é muito comum. Exatamente, são as duas comorbidades, né? São dois problemas psicológicos que estão realmente atrelados ao déficit de atenção. Então, geralmente as pessoas buscam esse caminho. Oi, Márcia, boa noite. Tudo bem, querida? Então, as pessoas vão em busca do profissional exatamente para tratar dessas questões. Oi, Thaís. Tudo bem, querida? Então, eu quero falar exatamente sobre isso, baseado num texto do Dr. Ned Hallowell, que é um médico psiquiatra americano, portador também do déficit de atenção, com dislexia, e ele é um grande expert no assunto, claro, não só palestrante, mas nos livros que eles têm, e ele é uma pessoa que me ajuda demais nos meus estudos sobre déficit de atenção. Então, espero que todos já estejam acomodados para a gente poder dar prosseguimento à nossa live de hoje. Então, o título da live qual é? Quando a depressão e a ansiedade são realmente o TDAH. Então, o que acontece, gente? Muito frequentemente, quando uma pessoa com idade superior a 10 anos é diagnosticada com transtorno de déficit de atenção, essa pessoa costuma se queixar de se sentir ansioso, deprimido ou triste. É o quadro que ela tem. E às vezes a queixa indica um distúrbio, sim, de ansiedade ou depressão coexistente. Mas muitas vezes os sintomas de ansiedade e tristeza surgem por causa de um TDAH não diagnosticado, não tratado. Então, esse cenário em que realmente eu vejo muitas pessoas relatarem para mim e também é uma queixa muito comum da pessoa realmente, ela consegue vislumbrar o seu estado de ansiedade, o seu estado de depressão,
mas ela não entende que por trás desse cenário está exatamente o déficit de atenção. Relembrando o quê? Quais são os estados de comorbidade, quais são os padrões que geralmente aparecem em conjunto com o TDAH? É a depressão, é a ansiedade, é a bipolaridade, são as compulsões, é o toque, também o transtorno obsessivo compulsivo. Tudo isso aparece em comorbidade, quer dizer, coexiste com o déficit de atenção. Mas não é que seja, o tratamento não deve ser focado nessas questões, mas sim no déficit de atenção. Então, na verdade, a pessoa, ela quando realmente está nesse estado, ela não precisa de medicação, nem para ansiedade, e muito menos para depressão, mas sim, ela precisa entender, ela precisa ser diagnosticada com relação ao seu déficit de atenção para ter realmente um tratamento adequado. Então, é tratar a causa da sua ansiedade. Qual é a causa da sua ansiedade? É o TDAH. E por que que isso acontece? Por que que a pessoa acaba desenvolvendo um padrão de comportamento aonde existe ansiedade, onde está presente a ansiedade? Porque ela geralmente, ao longo da sua história de vida, desde criança, ela sempre está num processo de que ela percebe que ela tem um ritmo diferente, ela percebe geralmente que ela não consegue acompanhar as outras crianças que estão na escola e ela vai se sentindo ansiosa, porque a criança percebe no seu meio, onde ela está, ela consegue ver que o seu comportamento está aquém daquilo que realmente as pessoas esperam. E as pessoas são o quê? Os professores, são os pais, são os coleguinhas, ela é sempre chamada a atenção. Então, essa chuva de críticas, de julgamentos, acabam realmente desenvolvendo um padrão de ansiedade, porque ela precisa agradar. Ela precisa realmente, como é que se diz a palavra? Ela quer atender às expectativas das outras pessoas. E como ela não consegue, porque por mais que ela se esforce, porque ela tem tentativas de realmente entrar em ação, de fazer, mas só o que ela ouve realmente é como se ela não se esforçasse o suficiente, o que não é verdade. A gente sabe que não, a questão não é essa, não é falta de esforço, não é falta de vontade, não é falha de caráter, não é preguiça. Ela realmente só tem um cérebro que pensa diferente. Então, ela acaba desenvolvendo a ansiedade em função dessas situações que são criadas e ela vive nessa expectativa. Então, ela fica... Tudo para ela se torna ansiedade. O que ela pode esquecer? Quem é que vai ligar para ela? Qual é o compromisso que ela vai perder, que ela não vai realmente ter a mínima lembrança, ou ela vai chegar atrasada, e ela se sente ansiosa. Isso é fato, a ansiedade está presente na vida dela. E é a mesma coisa, quando você vive, o Dr. Hallowell diz, quando você vive nesse estado de ansiedade, ano após ano, você treina não somente a si mesmo, mas a todo o seu sistema neurofisiológico para viver em um estado de hipervigilância. Então, quem tem TDAH? Então, quem está aqui comigo, presente, quem tem TDAH, levanta a mãozinha, bota 1 se realmente tiver ansiedade. Vamos ver quantas pessoas aqui vão responder se são ansiosas ou não, se a ansiedade está presente. A Tamara é a primeira. A Juliana é a segunda. Vamos ver quem se manifesta aqui. Gente, não tenha vergonha, tá? De falar se tem ansiedade. A Márcia. Então, isso é uma coisa muito frequente, muito comum. E você pode dizer que você tem um transtorno de ansiedade induzido pelo déficit de atenção, mas você não deve tratar a ansiedade, você deve tratar o seu déficit de atenção. E a mesma coisa pode se aplicar a um quadro onde estão os sintomas de uma depressão. Então veja se isso faz sentido para você. Se você não tiver um bom desempenho por muito tempo, se as pessoas com menos talentos que você acabam fazendo melhor que você,
Se outros que não trabalham tão duro parecem fazer mais que você, como é que você se sente? Você se sente mal. Então imagina uma criança, sou a segunda, que é a psicomotosa. Então, imagina uma criança que ela sempre vai recebendo esses... ela vai cultivando não só os pensamentos com relação a si mesma, mas todos os pensamentos que vêm das outras pessoas. Então, por isso que geralmente essas duas situações estão muito presentes, a ansiedade e a depressão, porque ela vai entrando num processo de tristeza profunda sobre si mesma, sobre a sua capacidade. Ela começa a duvidar de si mesma. Então, eu não sou capaz de nada, eu não consigo fazer nada sozinha, eu não consigo me organizar, eu não consigo produzir, eu não consigo, é só o que eu não consigo, é só o que eu não posso. A pessoa realmente, ela vai para o chão. Ela vai para o chão e ela vai levar o seu déficit de atenção para a vida adulta. E enquanto ela não tem o tratamento, lógico que todos esses fatores eles vão se agravando, eles vão se complicando e o comportamento dela igualmente, ela vai ficando pior. Então, não tem como realmente a pessoa realmente não se sentir mal consigo mesma. Então, todo esse quadro que eu falei, em que a pessoa acaba se sentindo, vai para um estado realmente de depressão, porque tudo se torna deprimente para ela, pode não ser depressão. Então você não vai precisar usar antidepressivos, nem se internar e nem fazer qualquer outro tratamento coadjuvante. Você precisa fazer o quê? Você precisa fazer com que o seu TDAH seja tratado de modo que você possa utilizar os seus pontos fortes, porque você tem talentos. Lembrem-se que vocês possuem grandes talentos, vocês conseguem fazer as coisas, mas muitas vezes vocês ficam tão focados, tão absortos nos defeitos e naquilo que vocês não conseguem fazer, que vocês não conseguem olhar para dentro de si mesmos e verem o potencial que vocês têm. Então, quando o TDAH é tratado, você realmente vai direcionar os seus pontos fortes, aquilo que você já conquistou, aquilo que você já fez, para as coisas nas quais você tem dificuldade. Isso vai gerar o quê? Vai gerar mais confiança, você vai se sentir melhor consigo mesma e com a sua vida, e você vai conseguir dar um novo rumo aos seus passos, você vai conseguir traçar realmente um caminho muito melhor para a sua vida. Então, o TDAH, segundo o Dr. Ned Hallowell, o TDAH não diagnosticado, o que acontece? A pessoa acaba se automedicando. Então, como a maioria das pessoas não entende o que é o déficit de atenção, incluindo muitos profissionais médicos, o déficit de atenção muitas vezes não é diagnosticado. Infelizmente, isso acontece com muita frequência. Eu digo aqui, e você vê, todas as pesquisas, lógico, vêm lá de fora, não vêm aqui do Brasil. Então, se isso existe lá fora, onde o campo de pesquisa é muito maior, a parte de livros sobre déficit de atenção é muito mais vasto em termos de literatura, para você realmente se informar a respeito, você se aprofundar no assunto é muito maior. Imagina aqui no Brasil, onde realmente as pessoas não têm a mínima ideia do que seja o déficit de atenção, do que sejam os sintomas, quais são as características, e realmente acaba que um profissional que realmente não for especializado, não se aprofundar nisso, ele não vai poder ajudar. Então, eu tenho muitos relatos de muitas pessoas que, infelizmente, acabam caindo realmente nas mãos de profissionais que não conseguem ajudar simplesmente porque não tem a informação necessária para poder fazer o diagnóstico. Então, como a maioria das pessoas não entende, levam muitas pessoas a se automedicarem para ansiedade e depressão. Então, grande parte das pessoas que consultam um profissional para sua ansiedade ou depressão acaba tomando antidepressivos, que geralmente é um inibidor seletivo da recaptação da serotonina, que é o ISRS, que é uma classe de fármacos usados no tratamento de síndromes depressivas, de transtornos, de compulsões, ou
um agente ansiolítico. A gente sabe o que é, que são realmente os remédios onde se trata da depressão. E acaba com que o TDAH não é diagnosticado e também não é tratado. Então, segundo o Dr. Hallowell, ele como psiquiatra, ele viu centenas de pessoas, de adultos, que foram tratados com esse tipo de medicamento por mais de uma década. Quer dizer, a pessoa tem o déficit de atenção, tem um transtorno, mas o tratamento foi focado na ansiedade ou na depressão. E o TDAH nunca foi diagnosticado, quer dizer, mais de uma década tomando esse tipo de medicamento e ela não foi diagnosticada com o TDAH. Então, como é que eles se apresentam, né? Como é que eles se mostram às pessoas? Eles estão num padrão de comportamento e de ação abaixo do esperado, acabam se arrastando, porque realmente uma pessoa com depressão, se ela realmente não tiver um acompanhamento, ela acaba desistindo da vida, acreditam que isso é o melhor que elas podem fazer e não conseguem mostrar todo o seu potencial. Agora, uma vez que a pessoa tenha o diagnóstico correto, uma vez que ela entenda que o problema subjacente é o déficit de atenção, ela entenderá que vários talentos que ela possui, eles ficaram enterrados sob o TDAH, eles ficaram mascarados. É como uma névoa empanando aquele quadro e você não consegue se enxergar, porque ela só consegue enxergar a sua depressão, a sua ansiedade e não consegue ver os seus talentos. E com certeza ela irá se perguntar, no momento que ela tiver o diagnóstico, ela vai ficar brava, ela vai ficar com raiva, mas ao mesmo tempo ela vai ficar feliz e ela vai perguntar: por que que alguém não me disse isso antes? Por que que realmente, e muitas vezes o diagnóstico é tardio, a pessoa já está com 35, 40 anos e viveu uma vida toda com grandes desafios, com grandes dificuldades, não consegue arrumar o trabalho que gosta, não consegue ficar no trabalho que gosta, tem relacionamentos que são conflituosos, porque a pessoa que convive com alguém com TDAH, se não entender o seu padrão de comportamento, se não entender as suas dificuldades, é difícil de se relacionar, porque ela vai enxergar determinadas situações que ela vai acreditar que é egoísmo, que a pessoa não se esforça, que a pessoa só tem preguiça, e não é isso. Então, a taxa de divórcio é grande, a taxa de desemprego, de ficar pulando de emprego em emprego, é muito grande. Ela não consegue terminar uma faculdade porque é difícil para ela se organizar, é difícil para ela focar. Quer dizer, os prejuízos, Alice, os prejuízos quando não há um diagnóstico realmente do TDAH são inúmeros. E a pessoa realmente acaba desistindo porque ela acredita que não tem jeito. Então, o medicamento, voltando para aquela primeira live, quem esteve aqui comigo falando sobre o tratamento do déficit de atenção, que é um tratamento multimodal. Então, o primeiro passo, óbvio, é buscar realmente um médico especializado em déficit de atenção para que você tenha esse diagnóstico oficial e, a partir daí, você realmente consiga ter o tratamento adequado e você consiga se desenvolver e poder brilhar. Então, muitas vezes, uma pessoa que é diagnosticada com TDAH, os seus remédios para a ansiedade e a depressão são diminuídos, são reduzidos, e é dado uma série de estimulantes, porque é essa classe que se trata também o TDAH. Então, 80% das pessoas, segundo o Dr. Ned Hallowell, sentem que os estimulantes as ajudam a se concentrar sem efeitos colaterais. Por quê? O medicamento, que são esses neurotransmissores que são liberados no cérebro, minimizam os sintomas do TDAH. Então, a pessoa que não consegue focar, a pessoa que não consegue realmente gerenciar o seu tempo, gerenciar as suas emoções, gerenciar a sua impulsividade, a sua hiperatividade, quando ela toma um medicamento, ela realmente tem esses sintomas reduzidos, eles são minimizados. E ela consegue
eu gosto muito de usar essa frase do Hallowell, que quando a pessoa toma um medicamento é como um míope colocando óculos. Eu acho ótimo, porque o que isso significa? A pessoa tem clareza, a pessoa consegue concatenar todos os seus pensamentos, consegue organizar a sua mente para realmente agir de uma maneira melhor, de uma maneira funcional para a vida dela. Falou sem efeitos colaterais. Então, assim, geralmente um dos efeitos colaterais que muitas pessoas relatam é a diminuição do apetite. Isso é muito comum. A Tamara, ela vai falar do relato dela, ela sentiu realmente uma grande diminuição no apetite dela, mas não tem, geralmente, a perda de peso. Pode haver a perda de peso? Eu acredito que sim, mas o Dr. Hallowell diz que geralmente não tem a perda de peso. E outros pacientes procuram não somente mudar o seu estilo de vida, porque essa é outra parte do tratamento, que é o quê? Você precisa mudar os hábitos. Não adianta tomar somente o medicamento, porque existem determinados padrões de comportamento no TDAH que levam à desorganização. A desorganização não somente do espaço, mas da vida num todo. Então, se nós pegarmos a roda da vida, onde são vários aspectos em que nós estamos, seja a sua vida social, a sua vida familiar, a sua vida financeira, a sua vida de lazer, a sua vida espiritual, os seus relacionamentos, tudo isso precisa estar em equilíbrio. Então, quando realmente ela não faz uma mudança nos seus hábitos, algum lado vai estar realmente desequilibrado e vai impactar em alguma área da vida. E eu faço, o meu trabalho é exatamente esse, como coach, né, voltado para o TDAH, é direcionar essa pessoa, conduzindo ela para novos hábitos, para novos padrões de comportamento, para uma nova mentalidade, porque tudo precisa ser reconstruído. Tudo precisa ser adaptado ao seu cérebro que tem TDAH. Então, com relação à organização, é muito comum as pessoas buscarem os vídeos de organização, os livros de organização, mas os sistemas de organização tradicionais, gente, não funcionam para quem tem TDAH. Por isso que é um campo muito específico. Eu, como profissional, realmente eu preciso entender sobre o transtorno, e é por isso que eu falo muito sobre o déficit de atenção, porque eu preciso entender os seus sintomas, eu preciso entender as características, todos os padrões de comportamento que estão por trás para eu poder ajudar. Então, a Thaís diz aqui, a minha está longe de ser redonda. Não sei o que está redonda. Já fiz... O coach. Tá. Então, o que acontece, né? O processo começa com o quê? Primeiro, com a educação. Eu vou bater nessa tecla com vocês sempre que eu fizer uma live. É importante que todos vocês que tenham o déficit de atenção estudem, se eduquem sobre o déficit de atenção, a roda da vida. Obrigada, Thaís. Vocês se eduquem com relação ao déficit de atenção. É importante conhecer. É importante vocês se verem nos sintomas, nas características, o que está por trás. Porque a partir do momento que vocês se conhecerem mais, como o déficit de atenção causa o impacto na vida de vocês, é muito mais fácil vocês gerenciarem, criar estratégias para gerenciar esses desafios que sempre estarão na vida de vocês. Então, o processo começa, sim, com a educação. E é por isso que é importante que todos, o público em geral, professores, médicos, profissionais de saúde mental, precisam compreender o TDAH em suas diversas apresentações. Porque a pessoa que não tem o diagnóstico, a pessoa que não tem realmente a perfeita compreensão do que é o déficit de atenção, ela paga um preço muito alto por não ter um diagnóstico do TDAH.
ela vem de várias tentativas, geralmente fracassadas, de se organizar sozinha, de se planejar sozinha, de dar um jeito na sua vida sozinha. E vai ser muito difícil ela realmente, não tendo um diagnóstico, ela deslanchar e mostrar todo o seu potencial. Porque isso vai custar anos de tristeza, baixa autoestima e total desesperança. Então, ter o diagnóstico é libertador e, com certeza, vai transformar a sua vida. Então, vamos dar agora a palavra à nossa querida Tamara, que está aqui ansiosa para falar, porque ela adora falar, como toda TDAH. Ela gosta muito de falar. Muitos corações para Tamara, que eu quero ver muitos corações 1000 para ela. Então, gente, por que eu resolvi trazer a Tamara? Primeiro, que a Tamara é um grande laboratório para mim, né? Da minha fonte de estudo começou, caso alguém não saiba, começou primeiro com as minhas clientes, porque a maioria das minhas clientes residenciais, quando eu fazia as organizações, elas relatavam que tinham déficit de atenção, e eu comecei realmente a estudar, a me aprofundar para poder ajudar. E aí depois eu fui me associando a outras instituições, uma delas é o ICD, onde realmente eu busquei a minha especialização não só na desorganização crônica, mas também no TDAH e também no transtorno do acúmulo, porque está tudo interligado. E através dos meus estudos, realmente eu enxerguei o TDAH na Tamara. Então, lógico, não posso fazer um diagnóstico, eu não sou uma profissional, olha o TDAH aqui que não para quieta aqui com a mão. Eu não posso fazer um diagnóstico de TDAH, mas a educação, o fato de eu ter me informado bastante, foi um grande facilitador para o psiquiatra que atendeu. Ela é uma especialista em crianças com TDAH e com outros transtornos também, outras dificuldades de aprendizado, autismo. E quando eu conversei com ela sobre o histórico de vida da Tamara, desde criança, como ela se apresentava, foi uma grande ajuda, porque praticamente eu já tinha tudo pronto e dei para ela poder realmente dar um diagnóstico oficial. E assim a Tamara foi diagnosticada, vai fazer quase um ano, com déficit de atenção e hiperatividade num grau severo. A Tamara toma o Venvanse uma vez ao dia, 30 miligramas, e eu quero que ela dê uma palavrinha exatamente sobre isso, como é que foi a mudança da vida dela. Lógico, gente, que o TDAH é um tratamento multimodal, lembrem-se disso. Recapitulando, o tratamento para o TDAH é um tratamento multimodal. O medicamento é muito eficaz para reduzir os sintomas, então é de grande auxílio. Mas não basta isso. Não basta o remédio, não é uma pílula mágica, onde você vai aprender a se organizar, onde você vai ter consciência de gerenciar o seu tempo, de fazer as suas atividades de uma maneira produtiva. Você não vai parar de procrastinar, você não vai parar de se distrair, mas vai ter um decréscimo, vai diminuir realmente os sintomas. Então eu quero que a Tamara fale como ela era e como é ela agora. Oi, Nice, tudo bem? Vem, Tatá. Ai. Oi. Eu não sei muito bem como começar isso. Eu demoro um pouco pra me soltar pra poder falar. Mas acho que, sendo prática, eu não sabia nitidamente o quanto o déficit de atenção tinha um impacto na minha vida até eu ver como é a vida sem... Não sem déficit de atenção, mas tipo, de maneira controlada. Os sintomas controlados. Eu tive muita relutância com a minha mãe. Ela tentava fazer eu me educar, eu ler, pra buscar métodos que fossem me ajudar. Só que eu não queria saber. É porque aqui no Brasil ninguém fala sobre isso, e quando falam sobre isso, falam de uma maneira muito pobre, então você acaba achando que déficit de atenção é um mito, porque isso são frases que saem da boca dos professores formados dessa forma. Déficit de atenção não existe. Então você acaba acreditando que realmente todo o seu fracasso é
Porque você é um fracasso, não tem, tipo, um motivo. Todo mundo se dá bem, menos você, porque você nasceu um fracassado no meio da sociedade e você nunca vai chegar a lugar algum. Pode parecer meio extremo isso, mas era como eu me sentia todos os dias, porque tudo reforçava esse meu pensamento. Era o meu próprio pai em casa achando que eu tava sendo preguiçosa, achando que meus professores, achando que eu não queria nada com a matéria, sendo não que se esforçava. não me esforçava, sendo que a coisa que eu mais fazia era me esforçar. E eu me esforçava ao ponto de todo dia na escola, não tem uma pessoa na minha escola que não tenha me visto chorar pelos corredores, porque eu tava sempre chorando, desesperada com alguma coisa. E eu sempre tentava de todas as maneiras, e eu só não... Eu lembro que matemática, minha cabeça ficava preta. Eu lembro, na aula particular de matemática, a professora só faltava assim, presta atenção, tipo, eu tô prestando atenção, só que eu não sei o que você tá falando, eu não tô entendendo, as coisas não fazem conexão, nada se conecta. Então, quando a minha mãe começou a ler sobre déficit de atenção e ela falou, cara, Tamara, eu acho que isso aqui é você... Eu li e falei, caramba, sou eu mesma. Tipo, são pontos muito específicos, e eu me identifico com todos eles. A minha impulsividade, eu sou uma pessoa muito briguenta, eu sou uma pessoa... As minhas amigas falam que eu falo a verdade demais, é bom porque eu sou honesta. É porque eu não tenho muito filtro no que eu falo. Nem freio. Nem freio. Eu vou falando o que eu penso, o que eu acho. E você tá feia? Tá feia sim, entendeu? Tipo, não tem nada de errado de ser feia, mas você tá feia. É isso, entendeu? Tipo, eu vou falando as coisas. Eu via também a questão de adrenalina, de eu... Não pensar, eu só fazia. Lá na minha escola a gente tinha que atravessar a rua pra poder lanchar, e eu gostava de atravessar quando o sinal tava aberto pros carros, eu gostava de sair correndo. Então eram umas coisas que toda vez que eu tava entediada eu buscava fazer alguma coisa perigosa, tudo. A minha mãe pegou um questionário assim, falou assim, Tamara, lê essas 100 perguntas e vê se é você. Todas as 100 perguntas eu respondi que era eu, tipo, tudo era um sim. Então, mas isso não quer dizer que eu ainda não estava relutante, porque por mais que eu me identificasse com todas as características, aspectos do déficit de atenção, eu ainda falava, não é isso. A culpa é minha, porque eu não consigo fazer nada, eu nunca consegui fazer nada, as pessoas conseguem fazer dever de casa, as pessoas conseguem estudar, e eu não consigo porque eu sou burra. Realmente, é uma coisa que eu até falo até hoje, às vezes. É muito difícil eu parar de falar sobre isso. Eu falo, eu sou burra. Todo mundo consegue e eu não. Enfim, a minha autoestima foram o quê? De 18 anos de autoestima construídas com base nos meus fracassos por não conseguir fazer as coisas da maneira que todo mundo faz. E só agora eu tô realmente começando a desconstruir. Eu tô começando a me ver com outros olhos e ter mais paciência comigo. E eu sou uma pessoa muito impaciente, eu sou uma pessoa muito imediatista, eu sou muito crítica, muito perfeccionista. Então, se eu começo uma coisa agora, eu quero que no final do dia eu já seja perita, eu já seja melhor. Eu não consigo aceitar que eu já não nasça uma diva dona, entendeu? Tipo... São coisas que... Oi. É a Tamara. Oi, Val. Enfim, eu acabei... Mais uma coisa que eu faço, eu falo muito e eu perco o ponto que eu tava falando, mas eu tava querendo dizer que... Então assim, Não, o que eu quero mostrar no relato da Tamara? O que é muito comum para que vocês entendam o antes, né? Quando a pessoa não tem um diagnóstico. O quanto ela sofre, o quanto a dor é presente, o quanto a autoestima realmente é minada, porque ela incorpora, primeiramente, os pensamentos negativos a respeito de si mesma, porque ela acredita que ela é burra, porque ela não consegue entender como é que seu cérebro funciona, como é que funciona para os outros, e não funciona para mim. Mas a gente volta àquilo, já te respondo, João. Como que eu não consigo entender o que os meus coleguinhas entendem, o que os meus colegas entendem? Então, nós estamos, lógico, num sistema educacional onde há um padrão.
E esse padrão não vai atender, claro, a todas as pessoas com suas particularidades, com os seus cérebros que são diferentes, seja de uma pessoa que tenha TDAH, seja de uma pessoa que tenha o espectro de autismo, que vai ter outra maneira também de ser abordado no seu aprendizado. Tudo isso ainda é muito deficiente aqui no Brasil. Então, a Tamara, ela teve esse impacto desde o 5º ano, praticamente ela com 9 anos de idade, ela está com 20 agora. O 5º ano foi... O 6º ano foi quando tudo começou a ficar complicado, porque apareceram letras na matemática. Mas se eu paro pra pensar no meu jardim de infância, essas coisas, era sempre a professora brigando comigo porque eu tava falando muito ou porque eu tava desenhando na aula de matemática. Tipo, a mulher não conseguia me deixar desenhar, ela tinha que brigar comigo, era o tempo todo. E ela falava, Tamara, para de desenhar. Aí ela virava de costas e voltava pro quadro, e 2 segundos depois eu já tava desenhando de novo. Então, eu era sempre muito competitiva também, eu queria terminar de escrever mais rápido que todo mundo. Tudo era uma competição, tudo eu queria ser a melhor, e eu não sei, sempre esteve presente na minha vida, mas no momento em que as coisas começaram a apertar na escola, foi que começou a me prejudicar. Porque o déficit de atenção, ele é realmente maravilhoso em muitas questões. Acho que principalmente na criatividade, você conseguir pensar fora da caixa. Então você, como criança, isso é muito aplaudido. Oh, caramba, olha essa criança que brilhante. Olha como ela desenha bem, olha como ela fala bem. Nananana. Só que aí as coisas começam a ficar um pouco mais científicas, um pouco mais matemáticas. E eles querem que você siga mais um padrão. E eu nunca consegui me encaixar no padrão que eles queriam. Então tudo começou a piorar muito pra mim. Mas agora, pra voltar pro meu ponto inicial, de que eu não sabia como era viver com déficit de atenção até ter os meus sintomas diminuídos, é porque eu quis passar pra medicina. Eu ainda quero fazer medicina, e como todo mundo sabe, medicina é aquele curso do diabo, porque tá você e mais o mundo inteiro tentando passar. Então, você dar o melhor de si não é suficiente. E todo mundo fala, você tem que se matar de estudar, e tem que isso, tem que aquilo, você não pode dormir, você não pode ter vida social, enfim, falando um monte de coisa errada, que pode até funcionar para certas pessoas, mas com certeza não vai funcionar para uma pessoa com déficit de atenção. Não posso falar com certeza, porque há exceções, mas é bem provável que não... Então, assim, o João... Peraí, mas senão você... Tá, eu vou falar sobre isso. Enfim, eu queria passar pra medicina e a minha mãe me botou no cursinho. E o cursinho Isso antes da Tamara tomar o medicamento. Eu ia falar isso. Queria passar pro cursinho, mas o cursinho é muito rápido e eu comecei com um pé de assim, sim, eu vou dar o melhor de mim, eu vou estudar muita química, muita física, muita matemática, porque eu quero passar, eu quero que seja esse ano e eu quero ter o meu melhor desempenho. E eu comecei o ano bem, comprei meus cadernos, estava com um bando de caderno novo, estava com caneta nova, caneta que me inspira a escrever, adoro escrever à mão, eu gosto de fazer tudo à mão, gosto de desenhar, fazer os esquemas. Então eu tava fazendo tudo assim e começou a correr, começou a apertar. E eu não conseguia acompanhar. Aí tinha que fazer o dever de casa, tinha que fazer o simulado. E eu não conseguia dar conta de nada. Eu lia uma frase, e eu lia a frase 30 vezes e eu não conseguia entender o que estava acontecendo ali. Eu ficava assim, quando a depressão e a ansiedade são realmente... O que eu acabei de ler? Quando a depressão e a ansiedade... eu não absorvia absolutamente nada do que eu tava lendo. E não dá pra você fazer o Enem sem você conseguir ler uma questão. Porque as questões são desse tamanho, só pra te enrolar mesmo, e você não consegue focar. Você não consegue focar. E tudo acontece no meu cérebro. Eu tô lendo, tá tocando música, eu tô lendo, passa a formiga, literalmente passa uma formiga, isso não é um exagero, passa a formiga, eu tô olhando pra formiga. Acontece qualquer coisa. Quando eu vejo... Eu já parei de prestar atenção faz tanto tempo que eu não lembro quando eu parei de prestar atenção, só parei. Então teve um dia que eu tava muito frustrada, eu tava tentando fazer a apostila e eu fui pra cozinha e falei, mãe, tava chorando assim, mãe, eu não consigo ler, eu não consigo fazer nada, e não é porque eu não tô tentando, porque ela já tinha me dado todos os métodos, Tamara faz isso, Tamara tem post-it, Tamara tem agenda, Tamara faz isso, eu fiz tudo que um ser humano pode fazer pra tentar focar, ser produtivo. Só que
a questão do foco. Não tinha papel, não tinha post-it que fosse me ajudar a ler. Que fosse me ajudar a fazer uma questão, a não ter uma neblina enquanto eu tô pensando. Porque os meus pensamentos não ficavam organizados. Então isso foi o meu breaking point, foi o que me dobrou pra poder falar: mãe, eu quero ir na psiquiatra porque eu acho que eu tô precisando de remédio. Então eu fui na psiquiatra e, como a minha mãe já contou, já tava com um laudo dado, tipo, toma aqui todas as características, e ela só deu um checkzinho, é verdade, você tem, e toma aqui o Venvanse de 30 miligramas e vê como você se sai. Tava muito ansiosa pra tomar, porque eu não sabia, vamos ver se é tão milagroso quanto promete ser. E eu lembro que eu até acordei cedo, porque eu tava querendo tanto tomar isso, eu queria tanto ver a diferença, que eu acordei, eu tomei, e acho que o efeito varia de pessoa pra pessoa, mas em mim foi quase que instantâneo. Eu sei que 2 minutos depois, eu me senti uma pessoa que... Eu não sei descrever, eu nunca fui essa pessoa antes, eu nunca fui essa pessoa calma. Parecia que todos os meus pensamentos, todas as coisas estavam em caixinhas. E eu sabia por onde começar meu dia. Eu, antes de tomar o remédio, por exemplo, eu acordava e eu ficava andando pela casa toda, sem fazer absolutamente nada. Eu só ficava andando. Eu ia pela sala, dava volta pelo sofá, ia pra cozinha, me olhava no espelho, ia pro banheiro, me olhava no banheiro, no espelho do banheiro, no espelho do meu quarto. Eu fazia tudo, mas eu não tomava café. Só ia tomar café 1h30 depois. Nem lembrava o que eu ia comer, nem o que eu tinha que fazer, eu só ficava andando por aí. Tudo me distraía. Era impossível andar em linha reta, eu sempre fazia assim. E eu lembro que eu tomei o remédio, eu levantei, eu fui direto pra cozinha tomar café da manhã, eu escovei o dente e eu até fiz um diário de como foram os meus primeiros dias no Venvanse. E eu lembro que eu escrevi que todas as tarefas que eu sempre deixava por último, ou que eu queria fazer no meu leito de morte, ou se eu pudesse nunca fazer, eu não faria, foram as primeiras tarefas que eu queria fazer, que eu queria me livrar logo. Então, eu estudei química, eu estudei matemática, todas as matérias que eu nunca tocava, eu empurrei com a barriga meu ensino médio inteiro. Eu só fui lá e eu lidei com elas. E foi maravilhoso eu estar lendo um texto, estar lendo uma questão e falar: caramba, eu tô entendendo, tá fluindo, eu tô conseguindo aprender o que tá acontecendo aqui sem ter que ler 10 vezes. E mesmo quando eu lia 10 vezes, eu não costumava entender, só deixava pra lá. Mas assim, Tamara, eu só vou te interromper, porque eu quero trazer o tema de volta para falar da questão da depressão e da ansiedade. Então, a gente voltando para o início da live, onde eu falei que geralmente a pessoa ela apresenta padrões de comportamento de ansiedade, tem o transtorno da ansiedade e tem também a depressão. Isso é muito comum. Deixa eu responder, Roberta. Eu lembro que a Tamara tinha 10 anos de idade e eu levei a Tamara, a minha psicóloga, que era uma terapeuta cognitiva comportamental, e eu perguntei para a Tamara, eu falei: Vanusa, a Tamara não tem déficit de atenção? Ela não era uma especialista, claro. Ela falou: Cíntia, eu não acredito que a Tamara tenha déficit de atenção. Mas ela tem um padrão, ela tem um comportamento ansioso muito grande, muito alto. A ansiedade da Tamara sempre foi muito alta. E foi piorando. Até hoje a Tamara tem ainda muita ansiedade. Então, eu acho que foi a Paula que perguntou aqui: quais são os especialistas para fazer o acompanhamento de quem tem TDAH? Então, Paula, eu vou repetir. O tratamento para o déficit de atenção é um tratamento multimodal. Por quê? Primeiro é o medicamento, em função da falta da dopamina que existe no cérebro. Então, é necessário ter esse estimulante, que são esses neurotransmissores que são liberados no cérebro para minimizar os sintomas do déficit de atenção. E geralmente, como a pessoa apresenta outros padrões de comportamento que estão coexistindo, né, estão em comorbidade com o TDAH, que é a depressão, é a ansiedade, é o perfeccionismo,
são as compulsões, é o toque, ela precisa de um acompanhamento de uma psicóloga, onde o tipo de terapia a mais indicada é a terapia cognitiva comportamental, não somente para tratar dessas questões, mas é o lado emocional da pessoa com TDAH. Porque as emoções, elas têm um papel muito grande também na vida de quem tem o TDAH. Elas têm um impacto muito grande, que também é um campo que ainda não é aprofundado, não é tão estudado, e é interessante realmente que a pessoa tenha um psicólogo TCC para poder fazer o acompanhamento. A outra parte, que nem o medicamento, e geralmente também o psicólogo, se ele não entender de fato a questão da organização, de planejamento, é realmente ter, no meu caso, sou uma especialista tanto como personal organizer como coach em TDAH devido aos meus estudos. Então, a minha parte realmente é atender as pessoas que têm a dificuldade em desenvolver novos hábitos, porque essa é a questão. É necessário desenvolver novos hábitos. O remédio não vai te dar isso. Você não vai aprender essas habilidades sem realmente alguém que te ensine. Então, é um conjunto, é realmente um tratamento multimodal. Mas os especialistas são pessoas da área de saúde mental. É o psiquiatra, pode ser um neuropsiquiatra, pode ser um neuropsicólogo que realmente seja especializado em TDAH. Ele precisa entender o que é o TDAH para poder realmente fazer um acompanhamento, e o remédio realmente só é prescrito por um médico que realmente possa fazer. O remédio vai variar de pessoa para pessoa, dependendo do grau do déficit de atenção. Tem pessoas que, se tiver um grau leve, talvez nem precisem, mas isso tudo, realmente, quem vai fazer essa análise vai ser o médico, o psiquiatra. E no caso da Tamara, realmente, ela fez a tentativa de realmente driblar os sintomas do TDAH, mas realmente não foi o suficiente. Ela precisou, como precisa ainda, do medicamento. Roberta... Fala um pouco da sua ansiedade, Tamara. Não, peraí, só responder, Roberta, que você perguntou se eu consegui me socializar. Eu acho que sim, eu consegui me socializar. Por algum motivo, as pessoas gostavam muito de mim. Eu não sei porquê, até hoje eu não entendo porquê, porque até hoje eu me vejo como um bicho estranho. Os TDAHs são carismáticos. Gostavam de mim, eu sei, só que eu mesma ainda faço isso, na verdade. Vinha a minha sabotagem, porque desde pequena eu era muito desconfiada, então eu não achava que as pessoas realmente gostavam de mim. Não sei, era só uma coisa que eu carregava. Eu lembro que eu tive que mudar de escola e todo mundo, 15 amigos meus me fizeram cartas, eles choraram me abraçando, falando, Tamara, não vai embora. E eu lembro, eu tenho um diário escrito, todos eles estão mentindo, nada disso é real, tipo... Eu consegui socializar, consegui fazer amigos, mas eu não achava que eles eram realmente meus amigos. Mas sim, eu consegui, eu não era uma criança isolada. Por mais que eu gostasse de me isolar, eles iam atrás de mim. E Tamara, como é a tua ansiedade? Olha, eu não sei, essa é uma pergunta que... A minha ansiedade sou eu. Desculpa, eu vou dizer isso, porque eu não sei o que é viver sem estar ansiosa. Eu tô sempre me balançando, eu tô sempre preocupada com alguma coisa. Eu nunca estou vivendo... Se eu parar pra pensar, eu nunca estou vivendo o presente. Eu tô sempre preocupada com alguma coisa que vai acontecer, que pode nunca acontecer, mas eu estou criando cenários na minha cabeça. E não é uma coisa consciente, é uma coisa completamente inconsciente. Tem dias que nem ontem, que eu não consegui dormir de jeito nenhum porque eu tava com falta de ar. E eu não sabia dizer porque eu tava com falta de ar, não sabia dizer porque eu tava ansiosa. Eu só tava. E hoje eu descobri que é porque meu quarto tava uma bagunça. Então, olhar pra bagunça estava me deixando muito nervosa. Mas a minha ansiedade, ela atua em literalmente todos os aspectos da minha vida. Eu sou fruto da minha ansiedade, porque ela acaba com a minha autoestima. Ela destrói muitas relações que eu tenho, exatamente pela minha desconfiança. Ela me impede de começar coisas, ela me impede de tomar iniciativa, né? Tomar decisões. Eu quero começar tudo com perfeição, eu não quero errar. E eu tô tentando me habituar agora a fazer
a fazer... a conversar comigo mesma, né? Às vezes eu fico assim, ai meu Deus, tudo é o fim do mundo pra mim. Tipo, ai meu Deus, eu vou atrasar pra minha aula na academia. Aí eu falo, caraca, o que eu faço? Literalmente assim, o que eu faço agora? Então, assim, gente... Mãe, por que você faz isso? Não, porque tem 10 minutos, eu vou direcionar, tá? Então, a questão da ansiedade, gente, o que é isso, para vocês entenderem? Se ela tem arritmia cardíaca? Sim. Tem, e também falta de ar. Mas isso, pessoal, é um padrão comportamental. Então, o psicólogo, o terapeuta cognitivo comportamental, ele vai trabalhar essas questões para você. A pessoa precisa aprender, por quê? Tudo começa realmente na mente. Então, você tem um pensamento, você cultiva esse pensamento, e esse pensamento vai gerar um sentimento, uma emoção, que vai ser transmitido numa ação. Então, quando eu digo que quanto mais você se conhecer, você vai realmente aprender a identificar os gatilhos que fazem com que você esteja ansioso ou ansiosa. Então, essa autodescoberta, essa autopercepção, realmente é muito importante, e ela está atrelada também à educação, a vocês se informarem ao máximo sobre o déficit de atenção. Vocês buscarem conhecer para não só entender o que é o transtorno, não só entender como é que funciona o cérebro de vocês, e também construir novas estratégias, construir um novo estilo de vida, onde vocês vão aprender a gerenciar o déficit de atenção, porque ele não irá embora. Ele sempre permanecerá na vida de vocês, mas é preciso aprender como gerenciar. O autoconhecimento é a coisa mais fundamental. Independentemente se você tem ansiedade ou não, é a coisa mais importante, porque você tem que se conhecer para saber o que funciona para você. Patrícia. Se você... Não sei se vocês tiveram a mesma vida escolar que a minha, em que vocês tentavam fazer do jeito que todo mundo fazia e não deu certo. Você tem que ter coragem de falar, esse jeito não funciona pra mim, e eu tenho que buscar uma maneira de fazer funcionar. Não importa o que o professor tá falando, não importa o que o mundo inteiro tá te dizendo que você tem que fazer daquela forma. Se você sabe o que é melhor pra você, você tem que fazer dessa forma mesmo. Então, se autoconhecer pra poder moldar a vida de maneira que ela te favoreça, de que você se ajude. Então, isso serve para ansiedade também, porque você tem que prestar atenção nos seus gatilhos, o que te deixa com falta de ar, você parar um minuto e tipo, por que eu tô me sentindo assim? Aí você começa a olhar para trás, ok, isso fez me sentir assim, mas por quê? Porque esse pensamento tá atrelado com isso aqui. Ok, qual é a pior coisa que pode acontecer? A pior coisa que pode acontecer não é nada. Então, Obrigada, Paula. Então, qual é o problema de acontecer? Então, eu tô aprendendo muito sobre mim mesma agora. Eu achava que eu já me conhecia, mas eu tô me conhecendo cada vez mais. E eu já mudei tanta coisa sobre como lidar com a minha vida. E eu acho que todos nós temos que prestar atenção em nós mesmos, em cada coisinha pra poder fazer funcionar. Não sei se isso fez sentido. Então, gente, ainda tem 7 minutos. Esse é um relato. Que fofa, olha. Esse é um relato. Fico muito feliz pela Paula, que ela está dizendo que foi Deus que fez esse vídeo de vocês, já apareceu aqui para mim. Estou muito precisando ajudar meu filho. Paula, se depois você quiser falar comigo, fala comigo no direct, ver como é que eu posso te ajudar. E eu faço todas as lives, toda live é feita às terças-feiras, às 21 horas. Então, geralmente eu escolho um tema. Hoje eu escolhi esse tema porque eu fiquei assim, o que eu vou falar hoje? Então me deu vontade de falar isso, por isso que eu não fiz nenhum post falando sobre o que eu iria falar. E resolvi trazer a Tamara, porque a Tamara é um exemplo vivo do que é uma pessoa com TDAH, quando tendo todos os desafios, todos os sintomas, as características de uma maneira muito intensa. Eu sou testemunha do quanto ela sofreu e do quanto eu também julguei a Tamara. Porque enquanto eu não entendia, por volta
dos 9 anos dela, 10 anos, eu também achava que a Tamara era preguiçosa. Eu achava, 9, 10, você foi até eu achava 17. sim, por falta de informação, por ignorância mesmo a respeito do transtorno, eu fiz os meus julgamentos. E eu tenho certeza que muitos pais, muitas mães, muitos maridos, muitas esposas não compreendem o seu parceiro, a sua parceira, o seu filho, sua filha, porque desconhecem. Então, a minha missão realmente é levar para vocês a informação, a educação sobre o déficit de atenção, trazer outras pessoas que têm, como elas convivem, como realmente elas conseguem lidar, gerenciar sobre... Tira isso, por favor, Tatá. Como elas conseguem realmente lidar com as suas questões, e eu quero ajudar muito vocês. Eu montei um grupo, gente, é um grupo em que eu disponibilizei, eu botei no destaque para vocês entrarem para esse grupo, porque ter uma tribo é muito importante. Vocês estarem com pessoas com as mesmas dores, com os mesmos problemas, com as mesmas dificuldades é muito importante, porque a troca é importante, a troca de experiências. Então, quem tiver interesse pode falar comigo ou via direct ou entrar no destaque, que vai ver o grupo, para que nós possamos realmente construir essa tribo e ajudar cada vez mais pessoas que precisam de ajuda. Essa é a minha missão, essa é a proposta que eu tenho realmente para levar a informação, que é muito importante. Eu espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Terça-feira vai ter de novo, gente, bota o post-it, bota na agenda, bota no celular. Toda live será... Quero entrar para o grupo, amiga. Veja no destaque, ou então fala comigo no direct, tá? Quem quiser pode me chamar. E toda live será às terças-feiras, às 21 horas. Se organizem para poderem estar presentes. Eu gostei muito da sua postagem sobre minimalismo, me ajudou muito. Obrigada por sua página. Fico muito feliz. Paula, eu quero que todos entrem, gente, porque... é muito importante construirmos essa tribo. E a Tamara vai dar uma palavra final também, antes que interrompa aqui o vídeo. Fala, Tatá. A minha palavra final não é final, porque se eu começar a falar, eu vou então falar por 2 horas. Seja sucinta. Então, eu achei muito bonitinho todas as mensagens, isso me deixou menos nervosa, porque vocês são muito, como eu posso dizer? Fofos. Não sei se dóceis, mas muito... Esse carinho foi gostoso. Então, me deixou muito menos nervosa. Que bom que isso ajudou. E eu vi que o João tinha várias perguntas, falou do caderno também. Eu sou uma pessoa muito de caderno. Eu tenho 20 mil cadernos, tudo meu é por caderno. Então, não sei, se você quiser falar sobre isso, eu também me disponibilizo. Não tem problema, minha mãe pode dar o meu Instagram. Essa é a função do grupo. A Tamara está no grupo também como administradora, assim como a Juliana. Então, a função do grupo, gente, a proposta do grupo, vejam nos destaques. No destaque está qual é a proposta do grupo, porque vocês vão ter o meu suporte, vocês vão ter conteúdos ricos de informação e a troca, gente, principalmente a troca de experiências. Tamara, você é incrível, tá bom? Obrigada. É bom. Gente, tem mais 2 minutinhos. Quero agradecer a presença de todos vocês que se dispuseram às 21 horas estarem aqui comigo, para que nós possamos conversar, para que nós possamos trocar essas experiências. Fico muito feliz com a Mila. A Mila é uma colega querida, uma amiga querida, que a filha também tem déficit de atenção e tem dislexia, e ela está aqui presente também com a filha. Eu fico muito feliz, porque eu quero exatamente isso, que todo mundo tenha a oportunidade de saber que pode brilhar, que o céu é o limite. Lembrem-se, TDAHs, vocês têm muitos talentos. Vocês só precisam descobrir. Então, que vocês tenham uma excelente noite. Fiquem com Deus. Um beijo grande em cada coração que passou por aqui. E até terça-feira, gente. Até terça-feira, 21 horas. Beijo grande para vocês. Boa noite, gente. Obrigada. Boa noite.